Daniel capítulo 10, verso 7 em diante. Diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só. E tive esta grande visão, e não restou em mim força. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer e levanta-te. Atende as palavras que te vou dizer e levanta-te. Atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, gente, completa aí para mim, por favor. Ao falar ele comigo esta, pus-me em pé tremendo. Tremendo, mas pus-me em com medo, mas fiquei apavorado, mas no 3 você vai olhar para alguém e vai dizer para ele ou para ela: de pé. Não contei até 3 ainda. No 3 você vai olhar e vai dizer: aguenta de pé. Meu Deus, que ansiedade, não contei de novo. Aguenta de calma. No 3 você vai dizer: aguenta de pé. Tem gente aqui que já está fazendo isso, né? Amém. É 1, é 2, é 3, diga. Isso, de pé, fica firme. Quem pode senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Daniel começou a evidenciar de maneira mais forte o ministério que o Senhor confiou a ele, os dons e os talentos que o Senhor lhe entregou, interpretando os sonhos de outras pessoas. Ele interpretava o sonho de outras pessoas. Pessoas muito importantes, pessoas muito relevantes. Isso gerava um impacto muito grande, porque eram pessoas que precisavam de uma revelação, de um rumo, de um destino. E a interpretação que ele dava em cima daquilo que alguém via ou sonhava, determinava de que forma aquilo poderia se desenrolar. Por exemplo, na primeira vez que o seu nome se tornou extremamente afamado dentro do reino, foi porque Nabucodonosor teve um sonho, mas ele queria que os astrólogos, adivinhos, sábios do seu reino, trouxessem a interpretação daquele sonho, mas não só a interpretação do sonho que ele sonhou, e que muito agoniou a sua alma. Não, ele também queria que eles adivinhassem qual era o sonho que ele tinha sonhado, e isso tornava tudo impossível de ser feito. Então, vendo que os seus adivinhos não diziam qual era o sonho, mas insistiam com ele dizendo assim: rei, conta qual foi o sonho, e aí a gente dá a interpretação. E aí ele dizia: vocês estão querendo ganhar tempo, porque ele não queria uma interpretação equivocada. Então ele pensava assim: se são adivinhos de verdade, se tem poder de verdade, vão dizer qual é o sonho. E aí, se eu souber que eles sabem sem eu contar qual é o sonho, vai ficar nítido que é verdadeira a interpretação que eles vão dar em cima do que eu sonhei. Mas é óbvio, ninguém ali conseguia trazer qual era o sonho, e consequentemente ele não aceitaria nenhuma outra interpretação. Então o que aconteceu? O texto vai dizer que ele pega o capitão dele e ele diz: manda matar todo mundo, arrebenta com a família deles, com a casa deles, porque eu não acredito mais em nada.
e em nenhum deles. Aí o texto diz que esse capitão foi se apressar para cumprir esse decreto. E quando ele vai se apressar para cumprir esse decreto, que é de desgraça, eu disse que esse decreto é de... O dom que está em Daniel começa a se aquecer. E como que ele se aquece? Na brecha da salvação. Se você tem um dom, se você tem uma chamada e seu coração não aquece, não se desperta para salvar alguém, você não tem uma chamada. Você não tem um dom. E aí o que aconteceu? Vendo ele o que estava acontecendo, interpelou o camarada no meio do palácio e falou assim para ele: por que se apressa em cumprir esse decreto de morte do rei? Aí ele disse: porque o rei está muito furioso. Ele mandou eu arrebentar com a família, com a casa, com os filhos, de todos os adivinhos, de todos os sábios, de todos esses que deveriam interpretar o sonho dele. Aí Daniel, no ímpeto, porque quem tem dom tem que ter ímpeto. Porque uma das características de quem tem chamada não é apenas obedecer a Deus, mas a definição de obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. E só consegue executar tal coisa quem não hesita. Se está hesitando, ainda não está pronto. E aí no ímpeto da necessidade de salvar aquelas pessoas, independente de serem caldeus ou não, eram pessoas que trabalhavam com ele dentro daquele palácio, e a vida deles era importante para Daniel. Aí Daniel vai dizer assim: olha, diga para o rei que daqui a 3 dias eu vou entrar na presença dele, se ele pode me dar esse tempo. E aí no ímpeto ele disse assim: e eu vou dizer para ele qual é o sonho e qual é a sua interpretação. Camila, como é que a gente sabe que é no ímpeto? Como é que ele faz isso? Como é que a gente sabe que ele faz isso? Na força da vontade de salvar. Porque o texto diz que saindo dali imediatamente, ele vai procurar seus 3 amigos, seus 3 intercessores. E a primeira palavra que sai da boca de Daniel não é boa tarde, não é boa noite, não é bom dia. Ele já chega diante dos amigos dizendo assim: ora por mim. Sabe aquelas coisas que você faz e depois você diz: gente, vocês oram? Foi o que aconteceu com Daniel. Aí ele chega e ele diz assim: olha, orem por mim, porque o rei pediu uma coisa impossível. O rei pediu uma coisa, o rei deseja uma coisa impossível. Se nós entendêssemos que Deus nos chamou para conectar pessoas a realização do impossível, você não corria de dilemas, você fazia igual Daniel, caía para dentro. Você não corria de enfermidades, você caía para dentro. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus trouxe alguns profetas aqui para dizer: vai para cima. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas Deus reuniu algumas pessoas seletas aqui nessa madrugada para dizer: se tu és profeta, eu quero ver teu ímpeto. Eu quero ver você entrando, eu não quero ver você fugindo. Eu quero ver você entrando. Por que as pessoas dizem para você que estão com dor de cabeça e você diz que vai orar depois e não mete a mão na cabeça dela na hora? Porque você tem medo. Aí Deus olha para você e diz: por que não faz? É porque não tem unção. E o Senhor diz: unção você tem, eu te escolhi, o que te falta é ímpeto. Vai para cima! Daniel vai pedir ajuda aos amigos em oração e ele diz: olha, intercede por mim, que daqui a alguns dias eu vou entrar. Ele não diz: daqui a alguns dias eu vou fugir. Ele não diz: daqui a alguns dias eu vou fazer minha mala. Está na hora da gente ter essa ousadia, gente. Daqui a alguns dias eu vou entrar. As pessoas que mudaram essa nação não disseram: eu vou sair, disseram: ora aí que eu vou. Os intercessores que mudam a vida de pessoas não são aqueles que ouvem os seus problemas e dizem: Deus te abençoe. São aqueles que dizem: 7 dias de campanha, eu jejuo, você jejua, e nós vamos entrar. Comunidade que recebe gente que faz evangelização, eles não dizem: pede pessoa para vir para fora, não. Eles dizem: jejua 7 dias, bora subir o monte, fala para eles lá que nós vamos entrar. Sacode alguém aí, pega assim na parte frouxa da camisa, assim, ó, pega assim, ó. Isso, deixa ele irritado, para ver se desperta o ímpeto dele. Diga assim: cadê teu ímpeto? Cadê teu ímpeto? Pode me sacudir que eu também preciso, meu filho. Cadê teu ímpeto? Olha para ele e grita. Grita, diga: vai para cima! Vai para cima! Ai, vai para cima, meu filho! Fala o que Deus colocou no teu coração. Ele diz: eu vou entrar.
Ora por mim que eu vou entrar. Era assim que Esté agia. Lembra? Mardoqueu quis dizer assim para ela: ó, se você não entrar, Deus levanta outro que entra. Mas será que não foi por isso que Deus te colocou aí dentro? O que Mardoqueu está dizendo? Entra, Esté, entra. Entra, Esté, entra. Está com medo de tocar nesse assunto por quê? Está com medo de ver o cetro estendido. Cadê teu ímpeto? Cadê o hebreu que mora dentro de você? Cadê aquela pessoa que não tem medo da escravidão? Cadê aquela mulher que se perecer, pereci? Cadê aquela pessoa que quando tinha uma promessa andava pela rua dizendo: eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu estou melhor do que eu mereço. Cadê aquele crente do tudo ou nada? Que quando Deus colocava uma palavra na boca dele, ele não queria saber quem era. Ele dizia: vou entregar. Porque se não entregasse, passava mal. Deus trouxe gente hoje aqui, ele está dizendo: cadê teu ímpeto? Ou tua network te colocou um cabresto social? Eu vou falar, não pedi para vir, me convidaram. Cadê teu ímpeto? Cadê teu ímpeto? Ele diz: eu vou entrar. Me lembrei de Davi agora. Quando Golias vinha, né? Todos os dias, 2 vezes por dia. No dia que Davi chegou ao campo de batalha, era o 40º dia. Aí ele veio e não esperava. Pode olhar, o texto diz que foi Davi que foi contra ele. Ele pensava que era ele que vinha o tempo todo. Era ele que vinha, só que no dia que ele veio, ele não esperava. Davi foi para cima. Agora, sabe o que é interessante? Deus não disse para Daniel, na primeira manifestação que soprou seu nome no palácio, Deus não disse para ele: Daniel, entra nesse negócio. Não, foi ímpeto. Olhe também o texto de Davi, quando ele vence Golias, que foi esta batalha que Deus usou também para soprar o seu nome. E veja se ali Deus está dizendo: entra na batalha, Davi. Foi ímpeto. Ele, tá todo mundo, gigante, gigante, gigante. Aí Davi: quem é esse incircunciso? Cadê teu ímpeto? Imanarabaia Súria. Que mordaça do inferno é essa? Quando ninguém era contigo, Deus já era contigo. Quando tu não tinha nome, tu era mais corajoso. Por quê? Porque quando você não tem nada, você nunca espera o que perder. Mas é começar a ganhar um pouco. É começar a melhorar um bocado. Quando era órfã, entrou num concurso onde mulheres do Império Medo-Persa, as mais lindas do mundo. Gente, não leva mal. Eu não sei porque em toda peça de igreja coloca um Esteco, uma moça mais bonita. É só você olhar o texto. O texto diz que ela era formosa, mas não leva mal. Numa comparação entre mulheres do Império Medo-Persa, meu irmão, acorda. Só que o texto lá está escrito: não é beleza. E fez Deus o rei achar graça, graça, graça. Foi Deus que fez. Quando era uma órfã, entrava numa competição sem pensar. Aí agora que é rainha. Mas será que não foi para esse tempo que Deus nos deu ímpeto? Será que não foi para a nossa geração que Deus nos deu ousadia? Ele entra, conta o sonho e louva a Deus. Não toma glória para si. Daniel vai fazer o que todos nós precisamos fazer diariamente. Diante de uma realização impossível, devemos dar toda a glória para Deus. Quando Daniel contou o sonho para Nabucodonosor, ele glorificou a Deus dizendo assim: a ele que conhece o oculto, o profundo e o escondido, aquele que muda as estações. Ele disse: ó rei, o que tu pediste nenhum homem poderia te dar, a não ser o Deus Altíssimo que está no céu. Olha ele dando glória para Deus, ele dizendo: ó rei, eu estou aqui, mas não sou eu não, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que está no céu. É nessa palavra que os homens vão ser livres, porque se ele
toma a glória para si e deixa o rei pensar que foi ele que revelou, para que ele vai querer os outros? Então mata todo mundo e traz para perto só Daniel. Só que todas as vezes que você quiser ficar mais perto da realeza, você não tem que cortar cabeças, você tem que livrar cabeças. Chegou, e aí ele foi crescendo. E foi crescendo como? Interpretando os sonhos dos outros. Foi assim que ele foi crescendo, interpretando os sonhos, ajudando a solucionar problemas, investindo, ajudando. Aí o que vai acontecer? Estou resumindo a história. Deus começa dando para ele coisas pequenas, daqui a pouco coisas maiores, e de reinos, até que chega a hora de Deus tirar ele desse campo visual de palácio, por mais que a terra dos caldeus fosse a nação mais globalizada da época, e coloca ele agora num nível de ampliação de visão mundial. Daqui para frente começa a revelação das 70 semanas de Daniel. Foi o momento mais intenso de sua vida. E interessante que aquele já não é um jovem, como você imagina no capítulo 1. Aquele já é um senhorzinho de cabelo branco. E Deus está levando ele na profundidade num tempo improvável de sua vida, onde as pessoas acham que o auge do sucesso está entre os 18 e os 35 anos. Só que isso é, meu irmão, uma questão do secularismo ou da lógica. Porque o que Salomão disse foi: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Deus colocou uma palavra na minha boca e eu vou liberar sobre a tua vida agora. Deus está dizendo a alguém aqui: você ainda não chegou no seu melhor momento. Não, tá com uma mão erguida só por quê? Será que foi tão pequeno o que eu disse? Deus está dizendo: você ainda não chegou no seu melhor momento. Meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Pega na mão dessa pessoa, mostra para ela que ela sentou do lado de alguém que não veio fazer uma social aqui nessa noite, não. Deixa ela perceber que ela está sentada ou em pé ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno, alguém que pode ser a chave que abre a porta, que muda a história dela, a história dele. Olha para essa pessoa e diga: você ainda não viveu seu melhor momento, infinitamente mais. Deus vai trazer muito mais, vai brilhar cada dia mais, até ser dia perfeito. Já com cabelos brancos e envelhecido. Deus vai revelar um futuro distante para Daniel. Ele não vai viver nesse futuro que Deus está lhe mostrando. Então por que mostrá-lo? Por que Deus me mostra realidades das quais eu não vou participar? Esse privilégio é maior do que quem está para entrar numa realidade que Deus mostrou. A informação privilegiada do futuro, ela dá a quem vê o poder de decidir de que forma a próxima geração vai trafegar até lá. Se eu te revelo um futuro do qual você vai viver, você simplesmente viverá a hora que esse futuro chegará. Mas se você for a ponte pela qual Deus quer fazer uma geração transicional, aí você vai decidir. Aí você vai decidir se a geração vai fazer de bicicleta, se a geração vai fazer a pé, se você vai asfaltar, se você vai preparar um avião, como eles vão fazer. Então não fique triste por solucionar problemas dos outros, por só ser lembrado quando outros precisam. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você é o engenheiro
Que graça! Gente, há um rolo de Deus aqui. E Ele está dizendo: você é alguém a quem eu vou dar condições de pavimentar a forma. Veja. Deus não diz para João qual é a forma e qual é os exemplos que ele tem que escrever quando ele vê a revelação do Apocalipse, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, João, ele vê o Senhor e ele tem referências muito distantes da realidade gloriosa que ele está vendo em Apocalipse. Quem ainda está comigo, diga amém. Você vem comigo, que eu estou cansada, estou com a boca seca. Mas como disse o pastor, não vem fumaça não, eu quero é fogo. Eita, que homem tremendo. Aí escute só. Quando ele vê tudo isso, ele diz assim: seus cabelos, pode olhar o texto, capítulo 1 do Apocalipse. Seus cabelos eram brancos como a lã. Porque para um hebreu, para um judeu, a lã é uma coisa que está no seu dia a dia. É fácil de ser usado como referência para falar de uma coisa tão gloriosa que ele nunca viu na vida. Aí ele usa como referência a lã. Pode olhar o texto. Ele diz assim: seus cabelos são brancos como a lã. Só que ele percebe que a lã não é tão branca quanto o que ele está vendo. Aí imagina a dificuldade dele de acessar a neve. Não, você pode ver. Aí ele diz assim: são brancos. Aí ele não diz só como a neve, ele diz mais que a neve. O que ele está dizendo? Eu não tenho referência para passar para vocês aquilo que eu estou, porque o que eu estou vendo é maior do que tudo que eu já tenha visto para criar uma conexão. Você pode ver, quando ele vê o muro, as cores, ele começa falando uma coisa e termina outra. Tem hora que ele começa, ele diz assim: é amarelo. Aí ele diz: não, cor de ambá, vai para o dourado, esverdeado. Ele está tentando projetar na vassoura. Ele está tentando construir uma conexão que vai mudar a maneira como a gente cria expectativa no céu. Aí você se pergunta: João é apenas um profeta? Não que isso seja pouco, mas não. Ele é alguém a quem Deus não diz assim, ó. Deus não diz assim, ó: escreva aquele lilás. Deus está usando a linguagem dele. Deus não diz assim: eu quero que você escreva. Não quero que você escreva não, eu quero que você diga verde. Não. Deus está deixando ele fluir diante do que viu na sua forma de ver. Olha a engenharia desse profeta, tentando traduzir para a gente aquilo que a gente está interpretando acerca desse futuro que se aproxima de nós. Então eu não sei se você está entendendo. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: essa geração, eu não chamei vocês, diz o Senhor, para ser um hiato no tempo, para ser alguém que vê e não sabe falar o que viu, para ser alguém que não entra na visão. As visões de Daniel começam a ficar mais intensas e mais profundas na sua idade mais avançada. Só que Deus já falava com ele desde o capítulo de número 1. Quando depois do período da consagração, ao passar os anos para se apresentar diante do rei, o Senhor deu a ele discernimento de visões e sonhos e muito conhecimento. De lá para cá Deus nunca parou. Só que por que Deus deixou para revelar isso mais para o final? Porque tudo que ele viveu até hoje servindo as pessoas fazia parte de um treinamento. O que você tem que entender é que todas as pessoas que Deus coloca ao seu lado para você ajudar não são pessoas aleatórias. Ei pastores, ei ministros, ei pregadores, ei intercessores, irmãos, visitantes, ei vizinho. Deus está dizendo: não há ninguém que eu aproxime de você que não faça parte de um treinamento que eu te coloquei. Olha para quem está do teu lado e pergunta aí: como é que está o treinamento? O que ele te falou? Que já amaldiçoou uns 10? Aí olha o que vai acontecer. À medida que as visões vão ficando mais intensas e mais profundas, abra comigo a sua boca e diga: mais intensas e mais profundas. Tá fraco? Diga: intensas e profundas. É quando o seu corpo vai se tornando mais fraco. Por que Deus não deu essa revelação tão pesada para ele quando ele era mais jovem, mas deixou para revelar coisas mais profundas quando o seu corpo parecia mais fraco?
Porque normalmente coisas grandes da parte de Deus não combinam com carne fortalecida. A coisa é tão séria que no período intermediário da transição, porque houve um período pequeno, médio e forte na vida de Daniel, do capítulo 1 até o último capítulo do seu livro. E no período inicial, você vê que ele não sente nenhuma retaliação das coisas que ele faz. Por exemplo, a visão do sonho que Nabucodonosor teve, bem como a sua interpretação, Deus deu para ele numa noite enquanto ele dormia. Relaxado, Deus foi lá, o sonho é esse, a interpretação é essa. Ele levantou e disse, fala para ele que eu estou pronto. Não sentiu febre, não desmaiou, não teve nada. No período intermediário, enquanto ele orava, Deus vinha. Aí Deus dava uma visão. Deus não vinha derrubando ele, Deus vinha dando ele caía. O texto vai dizer que nesse período intermediário, duas coisas ele começou a fazer. Primeira, o texto diz que ele adoecia quando voltava desse momento e ficava de cama até 7 dias. Porque as visões eram mais intensas e mais profundas. Nesse período intermediário, Daniel precisou da ajuda da biblioteca. O conhecimento que ele tinha, por mais que tenha vindo de Deus, não era o suficiente para ele interpretar os sonhos que Deus dizia. Deus trouxe gente hoje aqui para responder por que teu ministério está travado. Porque você parou de estudar. Você achou que o dom era o suficiente para você transicionar. Você achou que a unção era o suficiente para você transicionar. Você achou que a eleição soberana de Deus sobre a tua vida era o suficiente para você transicionar. Mas Deus está dizendo, Daniel orava 3 vezes ao dia, era arrebatado em visão, e quando voltava, ele não dava culto não, ele ia para a biblioteca do palácio estudar livro de história. Está tudo na Bíblia. Deus está dizendo, quer transicionar? Agora olha que coisa interessante. Daniel consultava pergaminhos. Daniel consultava? A terra dos caldeus era a nação mais globalizada do mundo. Imagine o tamanho da sua biblioteca. Ali tem história do mundo inteiro. Quem é Daniel? Alguém que recebe as visões no presente, mas Deus está revelando ele acerca do? Abre a boca, Deus está revelando ele acerca do? Só que para interpretar futuro, olha o que ele faz. Vai para a biblioteca ver pergaminho, livros que contam histórias passadas. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês negligenciam o passado, negligenciam a história. Por que estamos vivendo há 2 dias do maior desafio eleitoral dessa nação? Porque só olhamos para o futuro e sempre negligenciamos a história. Camila, quem sou eu nesta madrugada? Deus está dizendo, você não é futuro e também não é passado. Você é quem? Você não tem domínio sobre tudo no futuro, mas também não tem que se acomodar na ideia de o futuro a Deus pertence. Não é mentira. De fato, o futuro a Deus pertence. Só que a pergunta dessa madrugada é, e você pertence a quem? Porque se você pertence a Deus, você tinha que saber no mínimo aonde a nação vai estar daqui a 10 anos. Porque foi o que o Senhor instruiu ao seu povo, quando em tempos de apostasia e de dificuldade, disse ao seu profeta, clama a mim. Clama a mim é conjugação de futuro? Eita, faltou escola. Clama a mim, conjugação de futuro? De passado? De quê? Olha o que ele disse, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, seguras, firmes. Você fica querendo ler jornal, tentar adivinhar a economia. Deus está dizendo, isso varia. Se tiver enfermidade, muda. Se o dólar baixar, muda. De um dia para a noite, muda. Mas se tu entrar no teu quarto, fechar tua porta e orar e clamar,
Eu vou te revelar coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Agora, Camila, que coisas grandes são essas? É a medida que a sua capacidade tem de ver o que é grande. Por exemplo, se quando eu digo aqui coisas grandes, você pensa numa grande casa, Deus vai te revelar o que cabe dentro dela. Se quando eu falo aqui coisas grandes, você pensa num bairro, Deus vai te revelar tudo sobre o seu bairro. Se quando eu falo aqui coisas grandes, a sua capacidade de imaginação e de expectativa compreende a cidade aonde você mora, Deus vai lhe contar tudo sobre esta cidade. Mas se você, quando eu falo grande, imagina o globo, imagina o mapa do Brasil, Deus está dizendo, são sobre estas coisas que eu vou te revelar e elas são firmes. O que Deus está dizendo? Comigo você tem informação segura. Comigo se cumpre com ou sem pandemia. Comigo se cumpre com ou sem amigo. Comigo se cumpre com empresa ou sem empresa. Comigo se cumpre com família ou sem família. Comigo se cumpre. É seguro. Então o que Daniel fazia? Daniel santificava para tentar aguentar a intensidade da revelação das visões. Porque quanto mais ele enfraquecia a carne, mais ele fortalecia o espírito. Deus está dizendo, o plano da sua vida, você não precisa querer descobrir tudo sobre o mundo, não. Talvez você não seja um Daniel que Deus escolheu para falar sobre o mundo. Mas rapaz, hoje você tem que ser confrontado, pelo menos de sua vida. Você tinha que ter o interesse de saber. Você acha que Deus quer revelar quem está de fora, quem serão seus filhos? Deus quer revelar quem são seus filhos para você. Deus quer que você saiba quem eles serão quando eles ainda estão em gestação. Você acha que Deus quer você perdido acerca do seu futuro? O que eu vou fazer daqui a 5 anos? Aonde eu vou estar daqui a 2 anos? Deus está dizendo, entra comigo num negócio. Se tu não suporta 2, 5, 10, começa a dizer para Deus, Senhor, me antecipe em 1 ano. Quem pode aguentar o peso dessa revelação? Deus está te chamando para um juízo, meu. Deus está te chamando para um secreto, minha irmã. Ele está dizendo, vem comigo aqui tete a tete, fala comigo. Quais são as projeções que você tem para 2023? Apresenta para mim o teu plano, mas esteja disposto para eu também colocar o meu na tua mesa. Vamos conversar sobre isso. Deus vai trabalhando com Daniel nessa perspectiva, levando ele à intensidade, à profundidade. Quando ele levantava, sua pele sentia, ficava acamado, às vezes até 7 dias. Quem ainda está comigo, diga amém. Imagina, você recebeu uma visão, um sonho tão forte que você levanta com dor no corpo. Para mim isso aqui é um nível de fibromialgia. É uma pessoa que teve o psicossomático tão abalado que sentiu no corpo. Por quê? Porque se Deus entrega ao seu espírito algo muito forte, sua alma e seu corpo vão sentir. Tricotomia do ser, você é dotado de espírito, alma e corpo. Mas por que você precisa fortalecer o espírito? Porque Salomão disse, se você fortalecer o espírito, ele levanta todo o corpo. Mas se você fortalecer a carne, quem pois te animará? O que ele está dizendo? O espírito dá conta do corpo e da alma, mas a carne e a alma não dão conta nem delas. Você está entendendo? Então Daniel começou a se preparar e consagrava e orava, e Deus abriu o leque para ele. Nesse período aqui, ele está num nível tão intenso e profundo que agora Deus pega ele mesmo com gente andando do lado dele. Pensa numa hora que ele acabou de sair do almoço, aí ele está andando com mais uns 4, vai ver que são seus amigos. Daqui a pouco os outros sentem um temor tomando conta do ambiente. Olha o que o texto diz, que o Senhor dá a ele uma visão, tudo leva a crer que é aberta, ou seja, com ele natural ali, porque quando você busca muito no espiritual, ele começa a romper o físico. Aí olha o que o texto diz, que ele fica sem força diante do que está vendo e ele cai. E os amigos? Aí ele diz, eu fiquei só naquela visão. O que ele está dizendo? Ninguém aguentou ver. Não só ver, porque o texto diz que eles não viram, o texto diz que os amigos sem. Você imagina, se não estão aguentando sentir, imagina
Olha o que ele está dizendo. Eles não aguentaram sentir o que para mim era uma visão. Aí ele diz, eu fiquei. Sabe quando você vai entender que as visões que Deus te deu são muito grandes? Quando as pessoas não aguentarem ouvir coisas tão grandiosas, elas vão começar a sentir medo das suas ideias. Elas vão começar a dizer, não é possível. Deus está dizendo, Daniel está dizendo que os que estavam com ele se esconderam. Não é que não quer ser seu amigo, mas é que nem todo mundo está preparado para o que Deus está te revelando. Não é que não quer ser seu amigo, mas é que nem todo mundo está preparado para o que Deus começou a fazer na sua vida. Olha para quem está do teu lado de novo e diga para essa pessoa, aguenta de pé. Fala para ela, aguenta de pé. Olha para ela e diga, não foge não. Olha aqui para mim, gente, uma visão ainda não é grande o suficiente se ela não envolver teu corpo. Ainda não é grande o suficiente se ela não envolver teu cansaço. Se tudo que você chama de grande ainda não te deixa cansado, ainda não é grande. Se tudo que você acha que é incrível ainda não te esgotou em nada, é porque ainda não é incrível, você está sendo treinado. Deus vai estender teus limites. Deus vai estender teus limites. Deus vai esgaçar. Eu vou falar de novo, porque Ele não mandou eu arrumar a palavra. Ele disse, entrega essa. Então eu vou falar de novo. Deus vai te esgaçar, vai te esticar, vai te ampliar. E quando você pensar, Deus, eu vou quebrar, Ele vai dizer, não tem problema. Eu faço a ferida e também tenho a cura. Eu faço a ferida e também dou um ligamento. Não tenha medo. Quando é Deus que te esgaça, Ele também te cura. Quando é Deus que te amplia, Ele também te sara. Rapaz, ele ficou só. Se tu tem de Deus um projeto e ainda não acreditou nele sozinho, Deus ainda não te deu o teu maior projeto. Vou falar de novo. Se tu tem de Deus um projeto e ainda não precisou em momento nenhum da sua vida acreditar nele sozinho, é porque esse projeto ainda não é o maior que Deus te deu. Eu vou falar de novo. Se tu tens um projeto e ainda não passou um momento só por causa da grandeza dele, Deus está dizendo, é porque esse ainda não é o maior que eu te confiei. Porque quando é grande, até a família corre. Quando é grande, as pessoas têm medo de te perder, elas te desencorajam. Não porque não querem ver Deus, mas porque não querem ver você esgaçado. Ricamaia, Shumiremaia, Rimanaya, Comentriaia, Súria, de terra leplaia, de Comanara, Xérgia, Ricanamancho, Remaia, Su, Rebacandalaia, com Eremicamando, Remaia, Elebre, comia, Sérgia, Recomanaya, Xérgia, Naia, Su. Daniel caiu, desmaiou. Ele disse, não houve em mim força. Quem aqui já viveu esse dia? O dia que você é responsável por um projeto gigantesco. E você pensa como Maria, como se dará isso? Não há em mim força. É complicado quando Deus te usa. E Ele só deveria usar quem tem fé. Mas Ele pega o mais medroso. Daniel caiu, bum, desmaiou, boca sem sangue. Quando diz desfigurou-se a feição do meu rosto, saí da minha normalidade, pavor. Sabe por quê? Quando a glória de Deus vem, vou mandar a real, não é a alegria que você sente. O que estamos sentindo aqui nessa madrugada é efusão do Espírito. Espírito Santo nos enche, anima, fortalece, se kadosh. Se a glória de Deus de repente decidir pousar nesse lugar, você vai querer cavar um buraco para correr, porque quando a glória de Deus vem,
Nem o mais santo dos homens enfrenta, afronta ou suporta. Na hora é evidenciado a multidão dos seus pecados. Na hora você compreende que não é digno de tamanho favor. Na hora você acaba dizendo que quer vê-lo, quer vê-lo, quer vê-lo. Mas quando ele troveja no Sinai, você começa a dizer: vai no meu lugar, Moisés. Você quer glória. Que é isso, Camila? Poder. Mas a pergunta é: aguenta ficar no ambiente do poder? Daniel orava 3 vezes ao dia. O anjo disse para ele: homem amado. Mas quando a glória veio, quando a mensagem veio, quando a visão veio, o pavor tomou conta de todo o seu ser e ele caiu desmaiado. O texto diz que ele foi de cara no chão. De cara no chão. Eu acho que ele pensa: se eu desmaiar, ninguém me levanta, né? Isso aqui passa, é igual sonho. Quando você está sonhando e você sabe que é sonho e quer acordar. Eu acho que ele deve ter pensado isso. Só que olha o que o texto vai dizer: que quando ele caiu, Deus enviou um anjo. E você leu comigo, e é aqui que eu quero fechar nessa noite. Olha o que o texto diz: caiu com o rosto em terra profundamente adormecido. Ele estava com sono? Ele estava com sono? Isso aqui é expressão para desmaio. Igual tem uns crentes aí. E certa mão me tocou. Camila, eu estou cansado, eu também. Mas é nessa hora do esgarço. É quando começa a envolver o seu corpo que você rompe o limite. Aleluia. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Eu vou repetir: certa mão me tocou e fez com que me levantasse. É a última vez, eu prometo. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Não tem tradução que diga: certa mão me levantou. Qualquer versão, qualquer tradução está escrito que a mão o tocou para o fazer levantar-se. Mas não diz que a mão foi ali para levantar ele. A mão veio para fazer com que ele se levantasse. A mão levantou ele? Entenda isso aqui: a mão levantou ele? Deus não vai te levantar de um ambiente que você tem que ficar de pé sozinho. Deus não vai te poupar do que ele te entregou. Você compreende? Deus não vai ter peninha de você dentro de um ambiente que foi preparado para você ver o que você está vendo, para você viver o que você está vivendo, para você passar pelo que você está passando. Entende isso aqui? A mão é do anjo. Pode vir, filho, para a gente ir encerrando junto. A mão é do anjo, mas vem nesse som mesmo de temor. Eu quero é pavor. Pode vir, isso mesmo. É coisa séria. Olha para quem está do teu lado e diz: é coisa séria. Diz assim, ó: essa parte da vigília não é para todo mundo, não. É só para quem desmaia e depois levanta e volta para o mesmo lugar. Olha isso. O anjo vem, Deus manda o anjo para ajudar. Mas o anjo não vem para colocar ele de pé. O anjo vem para botar a mão nele, porque ele está caído. Aí o texto diz que o anjo faz com que ele se levante. Então o que o anjo está fazendo? Levantando ele? Não. O anjo está vendo ele desmaiadão, pastor Adriano, e está botando a mão nele, colega, e está dizendo assim: bora, levanta. Agora eu te pergunto: um anjo que voa do céu para a terra tem poder para botar um homem de pé? Sim ou não? Sim ou não? Se um anjo sozinho matou metade de um exército só passando com uma espada, um anjo sozinho não tem poder para levantar um senhor? Gente, um anjo sozinho não tem poder para levantar um senhor de idade? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas o anjo não levanta ele. O texto diz que o anjo vem e toca. Toca para fazer ele se levantar. Porque quando a visão é tua, quando a visão é para você, quando Deus te dá um projeto, quando Deus te dá uma direção, quando Deus te faz gerar algo, quando Deus quer que você não seja só alguém que vê, mas quando Deus quer que você seja participante daquilo que Ele está fazendo, não basta você estar no ambiente, você tem que estar ligado. E detalhe, tem que se esforçar. Então o anjo vem para quê? Para levantar? Não.
mão para encorajá-lo. Daniel está caído no chão e o anjo está dizendo: levanta, 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 está encorajando ele. Aí como é que ele levanta? O anjo está ali, a mão do anjo, pode ver o texto, a mão do anjo toca nele, mas não levanta ele. E o que levanta ele, Camila? Está aqui, ó, está aqui, ó. Ele disse: Daniel, atende às palavras que te vou dizer. Atende às. Vem, gente, atende às. Atende às. E ouvi as suas palavras. E ele dizia: levanta-te. Levanta-te sobre os teus pés. Vem. Começa a sacudir alguém aí e diz: está ouvindo não? Levanta-te, 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 oh, levanta-te, levanta-te. Eu não sei quanto tempo Daniel ficou vendo a mão daquele anjo tocar nele. Uma coisa é certa: a mão do anjo não parou de tocar enquanto ele não. Agora eu vou perguntar de novo, porque eu quero você bem acordado. O anjo levantou ele? O anjo levantou ele? Deus nunca vai te ajudar a fazer o que ele já te deu autoridade para fazer sozinho. Deus nunca vai fazer isso. Você quer ver? Abraão, sai da tua terra. Vou eu te dar um nome, vou te dar um filho, vou fazer de ti nação e vou te entregar terras e terras e terras. Abraão, assim como alguém não pode contar as estrelas do céu, assim como alguém não pode dar conta das areias que estão no mar, assim eu vou multiplicar a tua descendência. Olha Deus dizendo: vou te dar filho, vou te dar nome, vou te fazer nação, vou te dar terra, vou te multiplicar. É Deus dizendo: eu vou. Só tem uma coisa que eu não vou fazer: a tua mudança. Ele não disse: vou eu te tirar da terra dos seus pais. Ele disse o quê? Ele disse o quê? O que é que Deus está dizendo? Eu não vou fazer o que você tem poder para fazer. Então, se tu pode te levantar, Deus não vai mandar anjo para te pegar no colo. É tão lindo o texto da folhinha que diz: e quando olhei para trás, vi as pegadas de Jesus na areia e percebi que ele me carregava no colo. Mas se tu for um Daniel, se tu for um Sirineu, se tu for um João, Deus não vai te pegar no colo. Ele vai mandar anjo ainda esta madrugada, às 4:30 da manhã. E ele é levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Vambora! Oh meu Deus. Agora coloca essa pessoa debaixo do teu sovaco molhado. Vai. Traz ela para perto aí, em volta dos teus braços. Desce a mão no ombro dela. Desce a mão no ombro dele. E diga: levanta. Diga, levanta. Levanta-te. O que é isso? O que é isso? Parece que você não vai aguentar, mas ainda tem força nos seus pés. Mas você só vai saber quando tornar a tentar ficar de pé. Por que Deus faz isso? Quem ainda tem ouvidos, ouça. Por que Deus faz isso? Porque Deus está dizendo: Daniel, é só o começo da visão. Eu ainda tenho muita coisa para te revelar. Eu ainda tenho muita coisa para te entregar. Então levanta. Agora veja. A mão tocou, mas não o levantou. Você leu comigo, ele diz assim: e eu ouvi
as suas. Quem lembra, gente? Eu ouvi as suas. Não é uma mãozinha que vai te tirar desse lugar. É a capacidade que você tem de ouvir a. Daniel não ficou de pé, porque o anjo o levantou. Daniel ficou de pé, porque ouvia o que ele estava. Então quem pôs Daniel de pé foi a. Você não precisa de todo o patrocínio que acha que precisa. Você não precisa de todos os amigos que acha que precisa. Você não precisa esperar por todo o apoio que você vem esperando ao longo dos anos para começar o teu ministério, para começar o teu projeto. Deus está dizendo aqui: nem sempre você verá a mão, mas enquanto você ouvir a minha voz, eu vou te levantar, eu vou te guiar, eu vou abrir porta, eu vou te honrar, eu vou te prosperar, eu vou te colocar de pé diante do que eu te entreguei. O que isso significa? Significa que você não vai cair diante da empresa que Deus te deu para administrar. Significa que você não vai perder a família que Deus te deu para cuidar. Porque a pior desgraça que pode acontecer a um ser humano é ele cair diante do que Deus lhe entregou. Significa que aparentemente ele não estava preparado para receber o que era dele. Deus está dizendo: eu vou te livrar dessa desgraça nessa madrugada. Eu acho que você não ouviu, eu vou falar de novo. Dá só mais um cadinho de retorno. Deus está dizendo: eu vou te livrar dessa desgraça nessa madrugada. Que desgraça de não aguentar a própria visão, de não aguentar o projeto que leva teu nome, de não aguentar o ministério que eu te entreguei, de depois vir com essa conversa fiada de que você não suportou o preço da própria unção. Deus está dizendo: você não fará parte da classe dos desgraçados que caíram diante daquilo que Deus deu. Você ficará de pé diante daquilo que Deus te entregou. Tua família não ficará caída porque Deus te deu. Tua casa não ficará caída porque Deus te deu. Teu ministério não ficará caído porque Deus te deu. Aguenta de pé. Vai tremer. Tem hora que você vai sentir sono. Às vezes você vai tatear. Mas vai ser lindo terminar essa vigília hoje. Principalmente para quem ficou de pé. Poder dizer: e aí, como é que foi a vigília? Foi tremenda. E o que Deus falou contigo? Coisas poderosas. Mas você ficou de pé a vigília inteira? Você vai dizer: é porque Deus disse que eu tenho que aguentar aquilo que Ele vai colocar diante de mim. Não espere tanto das mãos. Não espere tanto dos braços fortes de Deus ou de alguém. Espere sempre da sua voz. Ezequiel 37. E me tomou pela mão. Ezequiel começa a visão do vale vendo a mão. E me tomou pela mão e me levou até aqui tranquilo. É quando você diz: eu não sei para onde eu estou indo, mas sei que Deus está me levando. E aí você pensa: vai dar certo. Só que o texto continua. E quando ele está no meio do vale, a visão é tenebrosa, a visão é pavorosa, é crânio, é fêmur, é cabeça, é escuro, é vale, é o vale. O medo vem, é uma visão, mas Deus não arrebata a tua consciência. Por isso que mesmo em espírito você sente medo. Aí ele vê tudo escuro. E é triste essa hora, porque ele diz assim: a mão me tomou e a mão me... Só que a terceira fase: me deixou lá. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos?
Sabe por que a visão continuou? Mesmo sem mão, mesmo sem braço? Porque Deus continuava manifestando a sua. Deus está dizendo: aconteça o que acontecer, você não pode ficar sem a minha palavra. Você vai aguentar se te faltar mão, você vai aguentar se te faltar braço, mas você só vai morrer se você não suportar a minha palavra. Coloque a mão no seu coração agora. Eu vou fazer uma oração que eu nunca fiz por você. Você não pode ficar caído diante do projeto que Deus te deu. Você não pode ficar estático diante da visão que Deus te entregou. Você não pode ficar sem direção acerca do comando que Deus te deu, ou da visão que Ele te mostrou, ou do sonho que Ele te confiou. Então fecha os teus olhos agora. Camila, se eu fechar o olho eu vou dormir, então abaixe a cabeça e mantenha os olhos abertos. Mas aguenta essa visão. Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração para sermos sensíveis ao que o Senhor está falando. Quebranta-nos por dentro de tal forma diante da Tua presença, que medo algum possa roubar de nós o ímpeto da chamada, para que o Senhor possa continuar falando conosco. Tira dos nossos corações a hesitação contínua. Tira de nós essa mornidão, esse afrouxamento. Espírito de ousadia. Ramakala Choremaraia. Pega aquele menino que pulava no monte e entregava profecia para quem nem conhecia, porque sabia de quem era a voz que estava falando com ele. Deus, eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, repreender espírito de covardia. Sai, sai agora. Sai, sai, sai. É ordem. Pega tuas coisas e sai. Tu não vai mais arrefecer esse coração. Recalamaia, sorianaramachai. Agora bota a mão na tua cabeça, na direção dos teus ouvidos. Aqui, ó. Quanta confusão. Oremanakai oseb. Quanta confusão. Já não consegue entender a minha direção. Oh, espírito de confusão na mente. Nós te damos uma ordem agora. Sai dessa mente. Cai por terra agora toda a confusão de mente. Não sabe quando é Deus e o diabo que está falando? As vozes deles não são parecidas. Que haja discernimento, discernimento, discernimento. Eu ministro agora discernimento, discernimento, discernimento dos espíritos. Eu vou gritar mais uma vez, sai! E você vai fazer assim com a sua mão. Em nome de Jesus, toda a confusão da sua mente, sai! De novo, em nome de Jesus. Ei, joga isso por terra, tá bom? Não joga pro vizinho, não. Toda a confusão da sua mente agora, sai! Pai,
nome de Jesus, ainda na sua presença nesta madrugada. Quem tem joelho, bota a mão nele. Fortalece os nossos joelhos nessa madrugada, fortalece nossos joelhos, nossos joelhos. Ei, toca nessas pernas, meu Senhor, toca nas pernas deste homem, desta mulher, deste jovem, e fortalece sua estrutura. Oh, toca por dentro, Senhor, toca por dentro, toca por dentro. Osteoporose espiritual, reumatite espiritual. Oh, toca por dentro. Rebada comenebala baixéria, rebada candaraia, e coloca essa pessoa de pé, Senhor, de pé diante dos desafios, de pé diante dos projetos impossíveis. Bota a mão nos olhos, para terminar, bota a mão nos olhos. Bota mesmo. Camila, eu estou sentindo até um pouco de medo. Fica não, é a glória. A glória do Senhor vai ampliar a tua visão. A voz do Senhor vai te dar uma direção. Ainda este ano você verá. Ainda este ano você verá. Você verá. Você verá. Você terá uma visão clara. Meu Deus. Você terá uma visão clara do futuro que lhe aguarda. Diga comigo, uma visão clara. Senhor, em nome de Jesus, uma visão clara, nítida, desembaça as vistas, dá vista aos cegos. Tu disseste que o pior cego não é o que não vê, mas é o que vendo não vê, não discerne. Cura da cegueira nessa noite, nessa madrugada, e dá uma visão clara, em nome de Jesus. Uma visão de futuro. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Oh, glória! Se Deus está te tocando, te encorajando, se você foi ministrado nessa madrugada, se Deus te sacudiu, aplauda mais forte, glorifique e exalte. Oh, aleluia, aleluia. Sem confusão, sem cegueira, sem fraqueza limitante, sem coração bagunçado. Outubro, novembro e dezembro, ainda este ano, irmão, crede em Deus e estareis seguros. Crede que nesta noite eu vim como profeta e prosperareis. 3 meses. Meses. 3 meses.
não brinco com isso não. Ainda este ano. Você terá uma visão clara de um futuro tremendo. Deus vai te botar lá. Deus vai construir a ponte e vai te conectar a uma realidade que ainda não é sua. E essa sim será o seu melhor momento. Porque o seu último estágio será maior do que o seu primeiro. Eu quero fechar aqui, ó. O Senhor disse assim, Daniel disse assim: Senhor, diz pra mim qual é a data que essas coisas aí vão acontecer. Aí o Senhor disse pra ele: Daniel, não é tudo o que te convém saber. Tu, porém, ou seja, o que tu precisa saber vai até o fim. Amém?